Senhor presidente, senhores senadores, esse é um momento importante na vida da nação brasileira, um momento em que nós discutimos e votamos, e estamos votando o relatório do senador Anastasia, a quem quero parabenizar pela sua dedicação, pela sua paciência, aliás, é da sua natureza, porque aguentar o senador Lindbergh, a senadora Vanessa, aguentar a senadora Gleice, de vez em quando eu, né? Nós todos aqui, na verdade, né, os embates são acalorados e apaixonados, e não falo isso assim, desmerecendo, eu estou até num tom de brincadeira, e realmente porque cada um defende sua posição de uma forma aguerrida e tal. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a paciência de Raimundo Lira. Chegou com o cabelo mais preto, está indo embora com o cabelo mais branco, não é? E isso... Algumas mechas pertencem a Vanessa, outras mechas pertencem a Gleice, né? Porque nós só protegemos Vossa Excelência, né? Senhor presidente, senhores senadores do Brasil, esse é um momento ímpar na vida da nação, ímpar e que permaneça aí. Nós não queremos, a cada 10 anos, a cada 12 anos, termos um processo como esse, que o mundo assiste um país destruído, mergulhado em corrupção, com a sua economia destruída por conta desse processo de corrupção na vida de um país, por conta de um governo perdulário, ideológico, e que durante 13 anos, após o 5º ano, publicamente mostrou as suas unhas, as suas garras, para uma nação que até certo ponto confiou. Mas eu gostaria de começar a minha fala lendo uma nota que está no Facebook do intelectual preparado, educador do Brasil, senador Cristóvão Buarque. Eu li e achei muito interessante, tentei falar com ele ontem para parabenizá-lo, porque o texto é muito bem escrito, muito lúcido e verdadeiro, e mostra de fato quem é Cristóvão Buarque. Li nas redes sociais a seguinte nota do escritor Fernando Moraes. Anos atrás recebi do então governador de Brasília, Cristóvão Buarque, o prêmio Manuel Bonfim, atribuído ao meu livro Chateau, o Rei do Brasil. Já pedi a Marília para localizar a placa de prata, vou devolver. De golpista, não quero nada, nem prêmio. O golpista aqui seria o senador Cristóvão Buarque. Minha resposta a Fernando Moraes, escreve Cristóvão Buarque. Fernando Moraes mostra como, para o PT, não há diferença entre partido, governo e Estado. Não fui eu que dei o prêmio, foi o governo do Distrito Federal, selecionado pelo mérito do seu maravilhoso livro, mas ele acha que foi uma bolsa escritor, porque para ele não há diferença entre partido, governante, governo, Estado. Que pena que nossos gênios estejam tão obtusos, tão viciados no aparelhamento. O PT corrompeu mais do que a política, corrompeu a inteligência e o caráter. E aos poucos vão mostrando que a volta de Dilma por mais 2 anos com essa gente vai embrutecer o país e seguir se apropriando do Estado. Pior que não tem juiz Moro para esse tipo de roubo da inteligência e do caráter. Ele não falou em devolver os 10 mil que recebeu de prêmio. Na época, eram 10 mil dólares. Nem o que ele fazia no governo Quércia. Por que eu li esse texto? Porque eu achei e entendi que esse texto cabia para esse momento. Porque é desse PT, é desse governo, desses perdulários, que não sabem fazer a diferença entre Estado, governo, o que é privado, o que é público e o que é particular. Senhor presidente, senhor relator,
Nobre Cristóvão Buarque, nobre Cristóvão Buarque. O PT pode pedir música no Fantástico. 3 tesoureiros presos. 3 gols contra. Pode pedir música. Pode pedir música no Fantástico. Nós estamos diante de um quadro em que nós não podemos brincar. A despeito de tudo, há que se chamar para nós o conjunto da obra. Quando eles falam na elite, nos ricos do Brasil, é como se debochasse da sociedade brasileira. Os ricos do Brasil estão presos. Queiroz Galvão, Odebrecht, OAS, Léo Pinheiro, tesoureiros, ministros, senador Cassado. De uma forma desrespeitosa, eles agiram como larápios que se acostumam a entrar na casa das pessoas, passa a noite toda na cozinha, frita ovo, come ketchup, mela a mão, sai sujando a porta da geladeira, largando digital em tudo que é lugar. Essa história de fato é menor, porque o senador lá da Venezuela, o grande defensor desse modelo, aliás, um modelo lindíssimo. Ontem o voto em separado, lido pelas 3 senadoras, com todo respeito, a parte que foi lido pela senadora Vanessa, ela fala até em ideologia de gênero, discriminação contra uma mulher. As mulheres devem estão com vergonha do que Dilma fez nesse país. Ideologia de gênero. Para discutir uma questão de cassação de uma presidente que cometeu crime de responsabilidade fiscal. Uma lei que eles não votaram. Agora o senador Lindbergh, na sua fala empolgada e com todo respeito, ele evoca a Constituição de Ulisses. Constituição que eles nem votaram e nem assinaram. Assinamos sim. Depois só dou um minuto para ela. Eles nem votaram a lei de responsabilidade fiscal na época do real, que mudou a realidade desse país. Eles não votaram o real, viraram as costas e agora se comporta como se tivesse descoberto o Brasil. Lula rezou a primeira missa no Brasil. O Brasil não tinha nada antes do PT. O Brasil não tinha nada antes desses 13 anos. E hoje, senhor presidente, o que nós vimos é uma presidente que foi cantada e decantada como uma mulher limpa, honrada e de mãos limpas. Agora, quando entregue pelo Severo e pelo Marcelo Odebrecht, ela começa a fazer meia-culpa e coloca a culpa no PT. O PT diz, olha, tudo que recebemos foi legal, e o Tribunal Eleitoral diz que foi legal. A resposta é sempre essa para toda questão que é colocada para eles quando alguém é preso e uma delação e o presidente é ouvido. Eles falam a mesma coisa. Dilma começou a falar que não, que o PT precisa fazer meia-culpa, inclusive dos erros éticos que cometeu, dos erros que o PT cometeu no trato com a coisa pública. Ela está falando como querendo dizer, olha, eu também não tenho culpa do que esse partido fez, dos crimes que eles cometeram, do aparelhamento. O Brasil não pode esquecer do enriquecimento dos filhos de Lula. O Brasil não pode esquecer do enriquecimento do Lula. O Brasil não pode esquecer nesse momento histórico que nós estamos votando que Lula é o único ser do planeta, é o único ET que recebe R$700 mil por uma palestra. E agora aparece lá o seu Marcelo Odebrecht e diz, nunca pagamos, nunca demos. Nunca pagamos palestra, muito pelo contrário, viabilizávamos a porcentagem dos contratos. Sabe de onde o contrato? Eles diziam que o buraco que ficou nesse país, o rombo na economia, que já gerou 12 milhões de desempregados, era para Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mentira deslavada desse monte de cara de pau. Minha Casa Minha Vida recebe infimamente. Bolsa Família, infimamente, para tapar o rombo do BNDES, do dinheiro que mandaram para Cuba, que mandaram para Venezuela e dinheiro que não vai voltar. Agora esse senador da Venezuela diz que nós estamos tirando uma mulher legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros. Convoca 54 milhões de brasileiros para vir à rua defendê-la, que eu quero ver onde é que ela vai achar. Não, tão somente por causa de um crimezinho, de uma maquiagem de orçamento. Lá,
Na Venezuela de Hugo Chávez e do podre Maduro? Pode tudo, mas aqui não. Aqui tem uma lei de responsabilidade fiscal. Ora, esse PMDB que hoje não vale nada, do golpista Michel Temer, que é usurpador. Quem é usurpador? Quem foi atrás dele para discursar de mão dada em convenção? Para fazer convenção com o poderoso PMDB? Para poder mentir no processo eleitoral que agora João Santana, Mr. M, está solto, pagando uma fiançazinha de porcaria, 30 milhões. Imagina o que ele tem guardado ainda. 30 milhões. Disse, não, ela sabia de tudo, foi caixa 2 mesmo, ela estava ciente, e essa maquiagem descarada que fizeram no orçamento, chamado pedalada fiscal, sabe para que foi? Para que ela tivesse legitimidade para mentir no processo eleitoral, cometendo um estelionato que hoje, parafraseando Cristóvão Buarque, não existe um Moro que tome conta de um PROCON eleitoral, porque certamente já teria caçado e é colocado na cadeia. Eu tenho certeza, para encerrar minha fala, senhor presidente, eu tenho plena consciência que, após o advento do impeachment que vai acontecer com fé em Deus para a libertação desse país, vai acontecer. Nós teremos 60 votos em plenário, vai acontecer. Eles serão banidos da vida pública desse país. O Brasil e o mundo saberá quem é essa mulher de mãos limpas. Vamos ver se não tem mancha nessas mãos. Porque as delações apontam para ela, apontam para seus asseclas, aponta para a corja que cerca. Conclua, senador. Vou concluir lendo a última parte de um texto que recebi para concluir a minha fala, dizendo: o samba do Partido Doido. Na ladainha assinada pelos senadores Lidberg Faria, a senadora Gleice, Cátia Abreu, Vanessa Graziotin, eu já me referi, foi ali a leitura do substitutivo, um substitutivo hilário. Para a pessoa não parar de rir, tem que tomar Lexotan, aquilo que foi lido ontem. Não faltaram nem mesmo acusações de que Dilma sofreu um golpe por ser mulher. E essa alegada misoginia desrespeitou até o corpo da presidente do Brasil. Para coroar esse verdadeiro samba do Partido Doido, que fez referência também a Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, termina com uma manjada citação de Marx, evocada para dizer que a história é que se repete, dessa vez como farsa. A turma aposta que o julgamento definitivo desse hediondo crime de irresponsabilidade caberá em instância irrecorrível à história. Os historiadores do futuro concluem o voto, vão se debruçar sobre esses episódios e concluir que o impeachment, se ocorrer, terá sido um golpe. Quando se depararem com esse texto exótico, no entanto, os historiadores do futuro só poderão concluir que jamais um grupo político tão medíocre, arrogante e pretensioso esteve no poder no Brasil. Concluo dizendo o seguinte, senhor presidente, numa frase. Eles estão dizendo: agora, senhores senadores, escolham como vocês querem passar para a história. Se como golpistas ou como destruidores da democracia. Eu só não quero passar para a história como ladrão, como mentiroso para o povo brasileiro e como alguém que roubou o Estado e o suor do meu povo.